Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar novamente sobre o caso de Susana von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Mas diferente do vídeo anterior, a gente vai falar hoje o que aconteceu realmente no crime. Pois, após assistir vários vídeos a respeito do filme, eu notei realmente que faltavam o que de fato aconteceu, pois ali nos depoimentos cada um expressou sua versão, mas enfim, o que aconteceu de verdade. E é isso que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje. Eu vou começar falando um pouco da história de vida deles, do namoro, o que bate e o que não bate com o filme, e a gente posteriormente vai falar um pouquinho do crime em si, e também de como está hoje em dia e tudo que eles passaram no pós-crime. Suzane nasceu em São Paulo em 83, filha de Manfred, que na época do crime tinha 49 anos, e Marísia, que na época do crime tinha 50 anos, e ela possuía um irmão, Andreas, que na época ele tinha 15 anos. Era uma família de classe média alta, então Suzane sempre frequentou as melhores escolas, falava vários idiomas, muito inteligente, educada. Porém, a família, o contexto familiar era extremamente frio e rigoroso, pois Manfred ele nasceu na Alemanha e foi criado segundo os padrões, digamos assim, de educação da Alemanha, que são mais rígidos, e Marísia também concordava com esse estilo de criação. Então, os dois sempre foram muito cobrados, estudarem, ter horário para chegar em casa, os pais saberem onde eles estão, sempre fazendo atividades extracurriculares para incrementar o futuro. Então, línguas, atividade física. Suzane chegou a ser faixa preta no judô. E eles, por não terem recebido o afeto dos pais, eles eram extremamente carentes. Uma vez até Suzane comentou, depois quando ela estava perto de acontecer o crime com uma amiga, que ela não sabia como reagir a carinhos, abraços, porque não tinha ganho isso em casa. Andreas era um menino extremamente tímido, tinha poucos amigos, gostava só de ficar no quarto jogando videogame, porém era apaixonado por aviação e aeromodelismo, pois o avô e o tio-avô do pai eram combatentes de guerra, pilotos de avião. E Manfred contava com muito orgulho a respeito dessa parte da família dele e passou isso para Andreas, e se apaixonou por aeromodelismo. E então ele ganhou seu primeiro modelo de aeromodelismo e insistiu na mesma hora de ir ao clube de aeromodelismo que ficava no parque do Ibirapuera. No primeiro momento foram Manfred e Marísia lá com ele. Eles ficaram encantados, tanto Manfred como Andreas, porém Marísia detestou a experiência, o barulho, aquela agitação, e foi logo saber quem era o melhor piloto de aeromodelismo dali, se encontrando então com o Daniel. No filme mostra esse encontro, mas mostra que Suzane estava no presente, porém no primeiro contato eles não estavam, então Marísia ofereceu para ele montar o modelo de Anker e também ensiná-lo a realizar as manobras, a realmente fazer parte do esporte. E ficou combinado que no outro dia ele traria montado e já começaria as aulas. E esse piloto era o Daniel, então falando um pouquinho mais da dinâmica familiar dele. Ele, na época que conheceu Suzane, tinha 18 anos, ia fazer 19. Já era atleta de aeromodelismo com campeonatos internacionais, instrutor e também tinha uma oficina para montar esses modelos. Filhos de Astrogildo e Nádia, também tinha um irmão, Christian, que na época que conheceu Suzane tinha 24 anos. E
Daniel era extremamente introvertido, não tinha muita interação social, não tinha muitos amigos, tinha alguns sintomas depressivos, com pensamentos também suicidas, e a dinâmica familiar dele, ao contrário de Suzane, era muito cheia de afeto. A mãe era dona de casa, então cuidava deles com muito carinho, preparava as refeições, tinha troca de afetos, porém o padrão de vida deles era baixo. Num domingo, então, a família começou a deliberar quem iria para o parque. Chamaram Suzana, ela disse que não queria, se recusava a ir, só que Marisa também não queria ir. Então, quem foi Manfred, só que ele obrigou a Suzana a ir, pois era ela que ia levar ele a partir de então para fazer as aulas com Daniel. Ela detestou essa ideia, mas chegando lá, ela já começou a sentir a liberdade, o parque enorme, muita gente. Ela começou a se familiarizar. E também ela viu o Vini, que era um instrutor de aeromodelismo também, e ele se encantou pelo porte dele, ele era muito charmoso, começou a trocar olhares com ele e decidiu que ia levar André para as aulas. Daniel, de cara, ficou muito encantado com Suzane, com sua beleza, só que sabia que ali não era para ele, ela não ia se interessar por ele. Passou o tempo, ela continuava dando em cima de Vini, só que Vini tinha namorado. E numa dessas investidas, ela tentou beijá-lo, só que ele recusou, disse que não ia fazer isso com a namorada. Suzana, decepcionada, começou a enxergar Daniel com outros olhos. Então eles ficaram muito próximos, começaram a construir uma amizade, trocar mensagens, se falar bastante, se conhecer. E, enquanto isso, Andrés também ficava mais próximo de Daniel, gostava muito dele, pois ele era muito brincalhão com ele, estava ensinando ele a fazer várias manobras, enfim, ele gostava muito de Daniel também. Até que, com o estreitar desses laços, teve uma competição em Campo Belo que Daniel iria participar. Então, ele convidou Suzane e Andrés para irem com ele, só que tinha que ter a aprovação dos pais de Suzane. E ela foi, pediu, já que o pai dele, na época, o Manfred pensava que o pai de Daniel era um juiz. Depois foi descoberto que era realmente um estelionatário, ele falsidade ideológica, e ele utilizava dessa artimanha. E deixou os filhos irem por confiar no pai de Daniel. Lá em Campo Belo, Daniel fazia de tudo para impressionar, tinha um carinho excessivo com o Andrés, se preocupava com eles, como eles estavam, enfim, dava total apoio. E Suzane começou a se encantar por Daniel, e ele, embora no filme apareça que ele ganhou, ele ficou em terceiro lugar na competição, mas mesmo assim não tirou o encanto de Suzane. E na volta para casa, eles dois, Daniel e Suzane, foram no banco de trás, enquanto o Andrés e o pai dividiam os bancos da frente. E num determinado momento, depois de muita conversa ali, Daniel, por ser muito tímido, não tentou nada. Só que no finzinho da viagem, ele tocou na mão dela, ela estava já dormindo, acordou, ficou de frente e acabou rolando o primeiro beijo. Depois daquele momento, ela relatou que estava perdidamente apaixonada por ele através de cartas que eles trocavam. Passado isso, o primeiro ano de namoro foi permitido pelos pais de Suzane, dando total apoio, onde Daniel frequentava a casa de Suzane, ajudou eles com a mudança para a casa que ocorreu o crime. Ele foi o primeiro a expressar realmente o incômodo com o casal, então disse que estava indo longe demais o namoro, que já fazia muito tempo, que eles pareciam cada vez mais grudados, que ele não era para ela por conta da classe social dele. E Marisa disse, não, isso é um namoro de adolescente, vamos deixar. Aí o namoro começou a ficar cada vez mais sério. Daniel, antes muito ativo no aeromodelismo, começou a se afastar dos campeonatos, começou a se afastar das atividades do aeromodelismo, de ser instrutor. A demanda na oficina dele começou a cair
E isso Suzane começou a dar presentes caros a ele, pagar algumas coisas para ele. Daniel se afastou dos amigos, então muitos amigos começaram a se queixar que ele estava longe. Também nesse meio tempo, Suzane começou a ter contato com drogas, inicialmente com maconha, ofertada por o irmão. Nesse momento entra o Christian na história. Então eles começaram a fumar. Lá na casa dela, ela se sentia muito presa, com excesso de regras. Já na casa de Daniel, era totalmente o oposto, tinha muita liberdade. Os pais não brigavam com frequência, enfim. Então ela via ali um modelo de perfeição na casa de Daniel. As coisas começaram a desandar para a não aprovação definitiva do namoro dos dois, quando Marísia ligou para Suzane, que estava na casa de Daniel, exigindo que ela fosse embora, que já passava do horário dela estar em casa. Porém, Suzane tinha passado a tarde inteira usando muita droga e estava com um cheiro muito forte. E ela, desesperada, pensando em como iria esconder da mãe, resolveu ir andando com ele. Na metade do caminho, eles começaram a trocar carícias acaloradas e retornaram para a casa dele, onde Suzane perdeu a virgindade. Ela relata que foi de uma forma bem agressiva, certo? Apesar de ter o consentimento. Até na série passa ela falando sobre isso, e realmente foi o que chegou mais ou menos num consenso de ser o que aconteceu mesmo. E ela acabou adormecendo ali na casa dele. E quando retornou, tinha várias ligações da mãe dela dizendo para ela ir para casa. Enfim, ela correu para casa, mas quando chegou lá, a mãe já disse que tinha proibido o namoro, que não queria, que ele ia levar ela para o fundo do poço, que ele não era o homem certo para ela. E no outro dia, ela finge que realmente acabou o namoro, porque ela escuta os pais falando em que vai mandar ela para a Alemanha ou para estudar fora do país, para afastar realmente os dois. E a partir desse momento, ela começa a ter na cabeça dela que precisa separar eles, ou ela não vai ter sossego. Então ela finge contar para a mãe que viu o pai saindo de motel com amantes. A mãe começa a acreditar. Ela tem um confidente que até aparece também no filme, a Cláudia. Então começa a sair cada vez mais com Cláudia, ficar muito próxima, começa a ter várias brigas dentro de casa. E como ela viu que não daria certo separar os dois, então começou a estudar para passar no vestibular, na PUC, para ter uma desculpa para os pais não tirarem ela de São Paulo. E ela estuda, sugere para Daniel pararem de se ver um pouco, para ela se dedicar aos estudos. Então ele só vai lá uma vez por semana, dá um beijo nela, enfim, quando os pais não estão em casa. E aí ele fica cada vez mais próximo de Andreas. Então eles começam a sair à noite, vão para Lan House, jogar jogos mais violentos. E aí Andreas diz que Daniel é o seu melhor amigo e que vai fazer de tudo para ajudar Suzane a ficar com Daniel. Suzane passa então na PUC. Ela continua na farsa, dizendo que não tá vendo mais Daniel, retira o anel de compromisso. Só que começa a faltar as aulas, falta a aula do judô. Então ela começa a bolar maneiras de passar mais tempo com o Daniel e pede para a ajuda da única amiga dela na faculdade, para Miti, caso a mãe ligue para ela. Eles vão até para uma viagem, ela dizendo que vai com essa amiga, estão vivendo ali um namoro às escondidas. Até que Marísia começa a desconfiar da filha, que ela está realmente encontrando Daniel, e começa a investigar, a apertar o circo, enfim. Até que um dia Suzane se descuida, pega no sono na casa de Daniel, e quando ela sai, tá fixado num para-brisa do carro dela a frase "te peguei", escrita pela mãe. No filme, isso mostra que foi escrita pelo pai, não foi pela mãe. Mas quando chegou lá, a mãe já disse que
tinha proibido o namoro, que não queria. Nesse momento chega o Manfred e começa a reforçar isso e exige, a partir daquele momento, se ela não acabar o namoro, ele vai deserdá-la. Então nenhum tostão mais vai dar para ela. E ela rebateu num impulso, coisa que ela não fazia. Então rebateu e num excesso de raiva, Manfred realmente dá um tapa no rosto dela. Isso causa muita revolta em Suzane. Como mostra no filme, ela vai para casa dos Cravinhos, diz que vai ficar lá. E como também mostra no filme, o pai de Daniel aconselha ela a retornar. Daniel também aconselha ela a retornar. E no outro dia, ela finge que realmente acabou o namoro. E nesse meio tempo também, Daniel começou a ficar muito agressivo. Então, muito ciumento, ameaçá-la diversas vezes, dizendo que ia tirar a própria vida, que ela não gostava dele, enfim. Apresentar uns sintomas mais depressivos, mais acentuados. E depois dessa briga toda, Suzane e Daniel começaram a associar a felicidade dos dois com o desaparecimento dos pais. Até que os pais de Suzane, como mostra na série, viajam e os dois passam a viver um mês na casa como se estivessem casados realmente. Então ali eles dizem que foi o melhor mês da vida deles, sem o incômodo dos pais, foi regado a festas, a bebidas, enfim, a uma liberdade que eles não tinham conhecido até então e a um padrão de vida bem mais elevado, até que eles começam a planejar a morte dos pais dela. Primeiro, eles esperam todo mundo sair de dentro de casa para ir lá testar. Eles sabem que Manfred tem uma arma, então eles vão lá, tiram essa arma, ela pega uma pedra, forra com um travesseiro, bota lá, tranca todas as janelas da casa e vai pro meio da rua para ele atirar. Só que o barulho é muito alto, então ela fica desesperada, dizendo não, a gente não pode fazer isso. Então eles começam a assistir a série CSI para ver maneiras de como ocultar crime, enfim. Nesse meio tempo, Suzane se arrepende, então diz que não vai mais fazer isso com os pais, por ter uma conversa, ver a mãe chorando, enfim. Só que Daniel começa a ameaçar ela que vai morrer, que não faz sentido viver sem ela, que começa a manipular ela ali. Ela fica convencida. Depois, Daniel se arrepende, diz que não vai mais fazer isso. Então ela vai lá, convence ele que ela era abusada desde criança pelo pai. Ele fica com muita raiva. E nessa raiva ele quebra toda a oficina dele, da aeromodelismo, e descobre a arma do crime perfeita, que era o cintinho. Então ele começa a confeccionar essas armas. E quando ele está confeccionando, o Christian aparece, ele conta tudo e pede para o irmão ajudar. O irmão diz que não, que tenta convencer ele, mas ele diz então que vai fazer só. Então o Christian acaba aceitando participar do crime. Então vamos para o dia que ocorreu o assassinato dos pais dela. Suzane conta que acordou normal, tomou café da manhã, foi para a faculdade, na hora do almoço passou na casa de Daniel para planejar os últimos detalhes, pegou a Andreas na escola, foi para casa, almoçaram junto da mãe. Inclusive foi a última vez que ela viu a mãe naquele dia. Depois levou Andreas para o inglês, passou na casa de Daniel. Eles assistiram mais alguns episódios da série, acertaram alguns detalhes, foram na casa de Christian. Depois pegam o Andreas, levam ele no shopping com a desculpa de comprar um presente para Suzane, porque daqui 4 dias seria o aniversário dela. Ela deixa Daniel na casa dele, deixa Andreas também em casa. Como os pais não estão, ela retorna para Daniel. Eles ficam ali nas séries, depois ela volta para casa, os pais ainda não estão, então ela toma banho, troca de roupa e vai para a casa de Daniel esperar pela ligação. Que ligação é essa? Porque Daniel combinou de levar o Andreas numa lan house para ele ficar lá, só que ele disse a Andreas que ia para o motel com Suzane comemorar o aniversário dela antecipadamente. O Andreas acha normal, então assim que os pais dão, ele liga para o Daniel
pegar ele. Então ele pega ele, deixa Suzane lá. Enquanto isso, ele tem a desculpa de levar as armas do crime para o carro de Suzane. Pega Andreas, leva para casa dele novamente, pega Suzane. Eles vão para a house, deixa ele lá. E na lan house se encontra com o Christian. Os três entram dentro do carro e seguem para a casa de Suzane. A princípio, quem estava dirigindo era o Daniel, só que ele estava muito nervoso. Então ela exigiu que ele descesse e ela começa a dirigir. Então, chegando lá, eles estão muito nervosos. O Christian o tempo todo tenta convencer eles a desistirem. E ela insistindo, Suzane acaba se irritando com o Christian. Ela subiu para ver se os pais estavam dormindo. Eles estavam. Então ela desceu novamente e o Christian começa a fazer barulho para acordar os pais dela. Só que ela se irrita novamente. Então ela sobe para verificar se os pais estão dormindo e diz que vai dar um sinal. Ligar e desligar a luz do hall ali da escada 3 vezes. Aí seria o sinal deles subirem. Então ela faz isso, dá o sinal, eles sobem. Param em frente da cama, os dois, e travam. Quando eles travam, o Christian pensa por um momento que o Daniel se arrependeu e diz que só vai iniciar quando ele iniciar, certo? Para ter certeza realmente se é aquilo que o irmão quer. Porém, nesse meio tempo, o Manfred se mexe, acorda e vê o Daniel. Inicia-se o ato realmente. O Daniel, ele está com muita raiva, então exerce uma força muito grande. O Manfred ainda sentou na cama, porém não teve tempo de reagir. Daniel conta que mais ou menos na 10ª pancada ele perdeu o sentido e ele acredita que foi a óbito. Já a Marisa foi um pouco mais complicado, pois o Christian não queria fazer isso. Então ele estava muito nervoso, então não estava exercendo a força correta. E também em vários momentos fecha o olho e erra. Em vez de bater na vítima, acaba batendo na cabeceira da cama. E ela demora muito mais para morrer, então ele acaba atingindo ela com muito mais força depois para acabar logo com o ato. Então, quando acaba, eles largam as armas, pensam que acabou, mas o casal começa a fazer um barulho, que é originário pelo relaxamento, certo, do palato mole, e quando o sangue desce para a garganta, então eles começaram meio a gargarejar, certo, fazer aquele barulho, e eles começaram a se desesperar. Então, pediram a Suzane uma jarra cheia de água, eles jogaram nele. Manfred parou, ela não, então Christian teve a ideia de pegar uma toalha, colocar na boca dela para realmente parar o som. E foi assim que aconteceu. Posteriormente, Daniel teve um ataque de pânico, de remorso, então começou a alisar o Manfred e começou a tentar limpar ele, os vestígios, o sangue, e cobriu com a toalha. Já o Christian, como exerceu uma força muito grande, acabou não tendo como limpar, então ele pegou uma sacola, pediu uma sacola plástica a Suzane, amarrou a cabeça da Marisa. Ele conta também que foi para o Andreas não ver e colocou uma toalha em cima. Para simular que foi um latrocínio, um roubo seguido da morte, eles começaram a bagunçar tudo, pegaram o guarda-roupa e começaram a revirar. E ficou combinado que tudo que eles achassem de valor seria do Christian. Então eles pegaram joias. Quando desceram, bagunçaram a biblioteca, tipo um escritório que ele tinha. E lá tinha uma mala de dinheiro que Suzane abriu, depois fechou e rasgou para simular realmente. Começaram a bagunçar. O cômodo do andar superior que não foi mexido foi os quartos de Suzane e de Andreas. E na parte de baixo foi a cozinha. Feito isso, saíram dentro de casa. O Daniel ainda quebrou a janela para simular que eles entraram pela janela. Pegaram a arma do crime, trocaram de roupa, jogaram as roupas da samba,
deixaram o Christian em casa, depois foram para um motel. Suzane disse que não rolou nada no motel, o Daniel disse que rolou, certo? Então eles ficaram lá meio que comemorando. Na saída, ficaram esperando o André ligar, que foi esse combinado, quando terminasse lá, eles ligavam. Começou ali a bolar a história que eles iam fazer, né? O enredo que eles iam mandar para a polícia, enfim. Então ficou combinado de quando chegasse em casa, não deixava o André subir, então ela meio que dizia, eu acho que aconteceu alguma coisa, ligava para o Daniel vinha ao encontro deles, ela nesse meio tempo ligava para a polícia e assim aconteceu. Então o policial chega, ele pergunta como aconteceu e ela explica tudo muito calma, com muitos detalhes, e isso alerta o policial. O primeiro momento, o policial levanta uma bandeira vermelha. O policial entra na casa, ele avista a casa da revirada, vai nos quartos e quando chega no quarto dos pais, encontra os corpos. Então ele já desce, ela pergunta para ele, cadê meus pais? E ele diz, não, tá tudo bem. Então ela fica surpresa. Essa já foi a segunda bandeira dele. Depois ele já acha estranho, então vai passar um raio para pedir reforços. Quando volta, começa a fazer algumas perguntas e ela respondendo com muita rapidez, muito certeira toda a historinha, muito fechadinha, sem nervosismo. Então ele começa a desconfiar do comportamento dela. Então o Daniel chega. Então o policial acha melhor dar a notícia através do Daniel, ser alguém próximo à família. E ele conta na maior naturalidade que os pais dela morreram, eles se abraçam ali, ela não derrama nenhuma lágrima, aparenta muita frieza, e logo em seguida vai perguntar qual é o procedimento agora. Então isso alerta o policial também. Depois de um tempo, o Astrogildo chega na casa e eles são levados para a delegacia para prestar os primeiros esclarecimentos. E o que todo mundo estranha é a troca excessiva de carícias e beijos, de abraço, de eu te amo, de olhares, de conversinhas dos namorados. Outro ponto que causa estranheza é que a Suzane pede para ver o depoimento, o que escreveu. Então ela lê e no final ela diz da mala, de quanto exatamente tinha na mala. Então isso é anexado ao depoimento. E também a delegada pergunta quem matou. E ela diz de prontidão a empregada. Então, começa-se a fazer as perícias. Primeiro, descobre pela simultaneidade dos golpes que tinha que ser mais de uma pessoa para não ter possibilidade das vítimas de reagir. A organização da cena do crime sabe-se que era uma pessoa que conhecia a cena do crime. Também não foi encontrado sinais de arrombamento, então era uma pessoa de dentro. Eles começaram a desconfiar de uma pessoa de dentro da casa. Viram que não foi ladrões profissionais, porque vários elementos lá de valor estavam na casa, como eletrodomésticos, celular. E o ponto principal para eles saberem que foi uma pessoa de casa foi que a faca utilizada para rasgar a mala foi tirada da própria cozinha e ao fim de todo o processo foi devolvida, assim como a jarra utilizada. Lembra que eu falei que a cozinha não estava bagunçada? Então não bagunçaram nada, tiraram a faca, a jarra e o saco plástico de dentro da cozinha e não bagunçaram nada. Então quem fez sabia exatamente onde estava cada coisa. E, como eu disse, ela acusou a empregada. Então, quando eles estavam fazendo a perícia, a empregada chegou, ela tinha a chave de casa e eles desconfiaram de imediato. Então, levaram ela para a delegacia, ela começou a depor. Tinha um álibi que estava com a família, foi dispensada, mas ela acusou uma outra empregada que era antes dela, que tinha ameaçado Marísia para pagar uma indenização a ela. Chamaram essa empregada por atrás dela. Descobriram que ela não era impossibilitada porque ela estava internada no hospital, então não tiraram ela da lista dos suspeitos e começou a funilar.
até que o Christian utiliza os dólares conseguidos de Manfred para comprar uma moto. Então, ainda por cima, colocou no nome de outra pessoa. O dono da concessionária começa a desconfiar, os amigos dele começam a desconfiar, a namorada dele também desconfiou. Ele confessou tudo para a namorada e ela orientou ele a devolver a moto, estava de olho. O dono da concessionária já tinha descoberto que ele era o irmão do namorado de Suzane. Então, a polícia fechou o circo, pegou ele para depoimento. A Suzane e o namorado também iam prestar depoimento. Tinha todo construído o enredo que eram eles, faltava a confissão e provas mais conclusivas. Separaram Daniel e Suzane para depor. Então começaram aquele processo, 5 horas coletando depoimento deles e começaram a jogar. O Daniel me acusou, a Suzane me acusou. E nesse meio tempo pararam os depoimentos, eles dois se encontraram e ela começou a querer convencer ele de assumir o crime só, pois o Christian já tinha comprado a moto, eles já sabiam basicamente desse fato. E também porque se os dois forem presos, eles iam ficar separados para sempre. E se o Daniel fosse preso, ela poderia visitar. Começou a dizer que ela estava realmente manipulando. E o primeiro a confessar foi o Christian. Pressionado muito pelo delegado, ele começa a confessar, diz todo. Depois foi o Daniel que disse. E só por fim a Suzane confessou. No pós, então ela foi primeiro para uma penitenciária, onde era dominada pelos líderes, partições, certo? Criminosas. E nisso passou por uma rebelião, conseguiu habeas corpus. Então, enquanto ela estava lá esperando o julgamento, ela pôde ser liberada. Os irmãos seguiram para Tremembé, alegando que ela conseguiu. Eles também ficaram em liberdade, mas por pouco tempo, pois deram uma entrevista muito polêmica à Jovem Pan e voltaram. O juiz pediu para voltar. Suzane também voltou para a reclusão. Ela passou por 4 penitenciárias. Então, a primeira foi essa, que ela foi logo assim que confessou para aguardar julgamento. Porém, ela passou por uma rebelião. Logo em seguida, ela foi transferida para outra casa. Acusou, dizendo que foi exposta, certo, indevidamente. Então, foi transferida para outra casa. Assim que chegou lá, ela encontrou novamente uma presa da primeira penitenciária que queria matar ela. Então ela tentou a todo custo ser transferida. Nesse meio tempo ela acusou um outro de assédio. E por último ela foi parar em Tremembé, que é a prisão dos famosos. E lá cumpre pena até hoje, tentando ir para o sistema aberto. Ela já cumpriu o semiaberto. Porém, ainda não conseguiu por conta dos laudos psicológicos. Já os irmãos Cravinhos passaram pelo sistema semiaberto, depois foram para o aberto. Nesse meio tempo, o Christian se envolveu com várias coisas e acabou pegando mais 4 anos depois que estava no aberto. E voltou para o presídio, então ele está lá até hoje, certo? Em reclusão. O Daniel já saiu, então ele já está em aberto. Se casou e trocou de nome. Então retirou o Cravinhos, o sobrenome Cravinhos. No julgamento, então Suzane foi acusada como mandante, então ela pegou 39 anos e 6 meses. Daniel Cravinho também foi acusado, pegou a mesma pena. O Christian pegou 1 ano a menos que eles. Então o vídeo foi isso, pessoal. Eu contei o máximo de detalhes que eu consegui aqui para vocês a história desse caso. Fiz algumas comparações com o filme. Esse vídeo eu tirei do livro Ulysses Campbell,
dos documentários. Então tem tanto documentário na Netflix como no Amazon e algumas partes do próprio filme. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou, comenta aqui o que achou do vídeo, o que acha desse caso, se vocês, que idade vocês tinham quando aconteceu esse caso. E se inscreve também, para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu sempre vou estar postando casos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.